Imaginem a seguinte situação. Uma pessoa responde presa a uma determinada ação penal. No final, o juiz decide que ela deve ser absolvida. Ótimo, melhor resultado impossível num processo crime. Mas agora imaginem uma outra situação. O juiz demora 7 anos para determinar a soltura dessa pessoa que ele mesmo absolveu. É lógico que o juiz está respondendo por esse ato absurdo. Tomara que surja alguma penalidade. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão proferida na 10ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, de 2023, durante o plenário que ficou determinado a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de um juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba na expedição de um alvará e da comunicação para o procedimento da soltura de um preso. Mesmo após a sentença de absolvição, a pessoa ficou presa indevidamente por 7 anos. Quando uma pessoa responde presa a um processo, é porque normalmente durante aquele período, no período do processo, estavam presentes as hipóteses que autorizavam a prisão preventiva. O fato de uma pessoa responder presa a um processo criminal não significa que ao final desse processo ela será condenada. No início do processo, vigora um princípio que chama indubio pro societate. Na dúvida, a sociedade tem que ser protegida. Por isso que determinadas hipóteses autorizam a prisão preventiva. Mas ao final do processo, se restar dúvidas, por exemplo, acerca da conduta dessa pessoa, o princípio muda. Ele vai para o indubio pro réu. A dúvida beneficia o réu. Então, o fato do réu estar preso durante a ação penal não significa que ele vai ser condenado. É muito comum acontecer isso, ficar preso durante o processo e no final a pessoa ela é absolvida. Para que o juiz ele vai absolver verificando as hipóteses do artigo 386 do Código de Processo Penal. E isso não resta em nenhum constrangimento. O fato dela ter ficado presa durante o processo e ser absolvida não gera nenhum constrangimento ilegal. Desde que, óbvio, essa prisão, esse período que ele ficou preso, esteja devidamente fundamentado. A regra do nosso sistema é a liberdade, sendo a prisão a exceção. A pessoa sendo absolvida, que é o melhor resultado que pode acontecer no processo criminal, se ela estiver presa, na própria sentença, o juiz já determina a expedição de alvará de soltura. Não tem o menor sentido uma pessoa ser absolvida e ela ficar presa durante um longo período depois da sentença absolutória. Quando o juiz profere uma sentença absolutória, o alvará de soltura, ele é o alvará de soltura que a gente chama de alvará de soltura clausulado. Então o juiz fala, solte-se essa pessoa se por outro motivo não estiver presa. Então se a pessoa estiver presa somente em decorrência daquele processo crime que ela está respondendo e ela for absolvida, na própria sentença o juiz já determina o alvará de soltura e ela não estando presa por um outro processo, é só cumprir os trâmites burocráticos que não demoram muito e esse alvará de soltura ele é rapidamente expedido. Agora imaginem o juiz demorar 7 anos para determinar a soltura de um preso. É inaceitável e inacreditável. Analisando esse caso absurdo, o relator da reclamação, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu em seu voto, abre aspas, as omissões narradas revelam indícios de prática de infração disciplinar por parte do magistrado, violação do dever de cumprir e fazer cumprir com exatidão
as disposições dos atos de ofício, negligenciando o cumprimento dos deveres do cargo com o proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário na forma da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Código de Ética. Espero que seja devidamente apurado e, se for o caso, o juiz devidamente responsabilizado. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos da reclamação disciplinar 0007436-39.2020.